Olá, tudo bom? Muita gente sofre com o nariz entupido e tem gente que sofre com o nariz entupido todos os dias. Às vezes me perguntam aqui nos comentários dos vídeos, Patrícia, o que eu posso fazer? Quais alimentos eu posso consumir? Quais alimentos eu tenho que evitar? Tem algumas dicas aí para o meu dia a dia, para o meu nariz ficar menos entupido e não ter que usar remédio com tanta frequência? Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tem vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Também tem várias receitinhas novas, então aproveita e se inscreve. Dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho sempre dicas, novidades. E é o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite, não dá pra você se confundir. Muitas pessoas reclamam então dessa questão do nariz entupido, porque muitas pessoas acabam ficando dependentes de remédios pro nariz, né, pra desentupir o nariz. Muitas pessoas falam, ai Patrícia, de noite é um suplício, eu deito pra dormir, meu nariz fecha, parece que entope, fico o dia inteiro com aquela cara meio inchada, assim, com o olho meio fechado. O que eu posso fazer para melhorar isso? Então vamos falar mais sobre isso agora. É muito importante relembrar que o nariz, a gente tem duas narinas, né, para passar o fluxo de ar, e que essa obstrução pode ser de uma ou de duas narinas. Essa obstrução do ar pode ser transitória, de repente, por uma questão alérgica, um produto de limpeza mais forte que você usou, até mesmo um resfriado, ou pode ser perene, que é o que a gente chama de eterno, relacionado a uma causa mais estrutural, normalmente relacionado a um desvio de septo, alguma informação um pouquinho errada de estruturas que a gente tem nessa parte superior do nosso trato respiratório, mais atrás do nariz, né? Adenoide, cornetos, isso pode estar relacionado a alguma hipertrofia dos dois. Esse problema de obstrução nasal também pode acontecer em adultos ou em crianças. E, na verdade, em algumas crianças ele acaba sendo muito comum. Claro que a gente fala, ah, obstrução nasal é muito ruim, ficar com o nariz entupido é horrível, porque a gente, né, respira mal, fica cansada, não dorme tão bem, acorda várias vezes. Mas não só por isso, o ar preferencialmente deve ser sempre respirado pelo nariz. O nariz exerce um papel muito interessante de esquentar o ar, né, que está em temperatura ambiente. Então, ele vai colocar o ar em uma temperatura mais agradável para os seus pulmões. A gente tem pelos no nariz e cílios nessa parte respiratória que vão servir para filtrar impurezas e partículas menores. E também o próprio muco do nariz, enfim, a umidade natural do nariz vai servir para hidratar um pouco esse ar. Então, sempre que possível, é ideal que a gente respire pelo nariz. Respirar pela boca não é uma opção interessante pra gente. Quando a gente respira mal, óbvio que a gente dorme pior, principalmente quem tem nesses episódios mais no fim da tarde, à noite, em casos mais alérgicos. E isso atrapalha a vida como um todo, né? Atrapalha a questão social, porque você fica muito cansado, porque acordou muito durante a noite. Justamente por ter ficado muito cansado, ter acordado muito durante a noite, isso pode mudar a sua própria questão hormonal e prejudicar o seu processo de emagrecimento. Então, vamos falar mais sobre coisas que você pode colocar em prática aí para melhorar esse nariz entupido. Antes de falar dessas opções naturais que você pode começar a fazer hoje mesmo e testar aí na sua casa, só vou te lembrar que, claro que existem alguns descongestionantes nasais, aquelas gotinhas que as pessoas colocam no nariz, e é muito importante falar para vocês a diferença do descongestionante para o soro fisiológico, tá? Esse é um ponto muito importante, porque tem muitas pessoas que compram aqueles remédios na farmácia, que às vezes tem até um nome de soro, mas não é soro fisiológico, e botam no nariz achando que aquilo é soro, só que aquilo ali é um vasoconstritor, porque ele serve muito para quem é alérgico ou está com algum tipo de alergia, enfim, porque ele vai fazer com que o vaso contraia e aquele excesso de líquido que estava ali seja mais contido, então melhora um pouco essa passagem de ar mesmo. Só que tem uns detalhes importantes para falar. Primeiro que o seu organismo vai ficando acostumado com isso, então você acaba ficando viciado, digamos assim, esse remédio. Tem gente que fica pingando isso ao longo do dia inteiro, e aí que mora o grande perigo, porque ele não contrai só o vaso ali dessa parte respiratória superior, ele contrai todos os vasos do seu corpo. Inclusive pode ser ruim para o seu coração. Tem pessoas que usam isso cronicamente por anos e tem até taquicardia, pode ser ruim se você já teve algum problema de coração. Então lembra sempre que isso é um remédio para você usar, tem que ter começo, meio e fim e preferencialmente indicação médica, tá bom? Sempre que possível use o soro fisiológico para limpar o nariz. Normalmente aquele 0,9 dos sprays, tem até uns mais concentrados de 3% que ajudam a atrair mais água realmente, né, pela sair pela osmolaridade dele.
e acabam que tem mais ou menos um efeito semelhante ao dos medicamentos, sem ter os efeitos enfim, colaterais e essas contraindicações. Mas lembra sempre de consultar o seu médico e nunca toma remédio por conta própria, mesmo que seja uma simples gotinha no nariz. Então vamos começar com as dicas. Uma dica que é bem legal, é relacionada aos pontos da acupressão. A gente fala, a acupressão está relacionada à acupuntura. Existem realmente alguns pontos que a medicina oriental fala que se você pressionar no seu corpo, vão ativar determinadas áreas e melhorar o fluxo de energia e tudo mais. Você pode fazer esse teste aí na sua casa para desentupir o nariz. Esses pontos são aqui do lado da base do nariz, você vai pressionar aqui, não é imediato, normalmente uns 3 minutos, não precisa ser super forte para ficar com o rosto roxo. Pressiona assim por alguns minutos, tem gente que gosta de pressionar assim para trás para botar mais pressão. E normalmente do lado da base do nariz, você pode testar e ver se funciona para você. Outra dica muito importante é você prestar atenção como tá a sua ingestão de água, porque as pessoas que têm o nariz mais entupido, normalmente têm muito muco, mesmo que seja um muco claro, e às vezes catarro quando está relacionado a um resfriado, enfim, uma gripe. Mas mesmo que seja alérgico, você vai ter um muco ali, um muco mais claro, mas vai ter uma presença ali de secreção, e quanto mais espessa, mais grossa for a secreção, pior é para ela descer ou para você engolir, não aspirar não, mas para você assoar e você conseguir excretar, enfim, né, eliminar esse excesso de secreção. Então lembra que quanto mais líquido, quanto mais água você beber, mais fluidas vão ficar as secreções e vai ser mais fácil para você expelir. Eu sei que para muitas pessoas é muito difícil beber água no dia a dia. Eu tenho um vídeo muito legal com algumas formas diferentes de você acrescentar água aí no seu dia a dia. Vou deixar aqui embaixo para você. E tem uma playlist bem legal com algumas ideias de chás, águas flavorizadas, tudo sem calorias que podem te ajudar também. Outra dica bem legal, que eu acho muito interessante você testar aí também, é com relação à capsaicina. A capsaicina é um composto que naturalmente está presente nas pimentas, nas comidas condimentadas apimentadas. E a capsaicina, estudos científicos já comprovam que ela ajuda a dilatar um pouco essas vias aéreas e facilitar a passagem de ar. Tanto que eu tenho algumas pessoas que comem comida muito apimentada, com muita mostarda, e falam, meu Deus, nariz até desentupiu, parece que abre tudo mesmo. Então pode ser uma opção para você testar aí na sua casa. Muito cuidado também com a bebida alcoólica, isso porque para algumas pessoas alérgicas, esse é um dado bem interessante, a bebida alcoólica pode estar relacionada a sintomas relacionados à obstrução respiratória, né, de fluxo nasal do ar. Então, cuidado, vê se para você, quando você bebe uma cervejinha, uma vodka, se você tem alguma relação com o nariz ficar mais entupido. Porque além disso, além de ter essa resposta alérgica para algumas pessoas, a bebida também desidrata, né? Porque a gente urina mais por conta de secreção hormonal que a gente tem durante a ingestão alcoólica. Então, da mesma forma, ela acaba agindo, deixando os mucos mais concentrados. Então, vamos ver aí se você consegue ver uma correlação na sua ingestão de bebida, se você se sente com o nariz mais inchado, e evita também beber em excesso para não ficar com um muco mais grosso. Cuidado também com o excesso de cafeína, porque a cafeína, apesar de ter vários benefícios, o café, né, na verdade, tem vários benefícios, tem um vídeo inteiro falando sobre isso aqui, mas, assim, em excesso, tudo que é em excesso também faz mal, porque a cafeína também é um diurético, então para algumas questões isso pode ser interessante, mas, mais uma vez, se você quer uma mucosa mais hidratada e mais fluida, o excesso de cafeína vai te prejudicar. Não só no café, né? Mas chá verde, alguns outros chás preto, né? Que tem cafeína também, Coca-Cola, refrigerantes à base de cola em excesso podem, né, ter um aumento da circulação de cafeína que não é interessante para você. Lembra sempre que eu tenho um vídeo aqui bem legal no canal de um substituto ao café, para você, de repente, alternar aí ao longo do seu dia, se você tem vontade daquele momento do cafezinho. E lembra também de, preferencialmente, beber água e não refrigerante. Uma outra alternativa bem legal e já bem clássica, muito conhecida, é você fazer algum tipo de vapor na face para você tentar fluidificar essa secreção. Sempre que a gente fluidifica, a gente consegue fazer com que o nariz desobstrua. Então, você pode tanto usar aqueles nebulizadores mesmo que a gente compra, liga na tomada e bota o soro fisiológico, sempre com o soro, tá? Nunca coloca remédio sem orientação de médico, que pode ser realmente muito perigoso para essa questão de batimento cardíaco mesmo e outras questões de saúde. Mas com soro fisiológico sempre é muito interessante a gente hidratar e fluidificar o máximo possível as secreções, então pode ser uma opção. Se você não tiver em casa, você pode fazer aquela receita de antigamente mesmo, usar uma água bem quente numa bacia, e aí você coloca o rosto por cima assim, coloca uma toalha atrás, fazendo tipo uma cabaninha, né?
uma tendinha assim, e aí ficar respirando aquele vapor. Cuidado só com água muito quente, principalmente com as crianças, né? E, enfim, né? Tenta ver se você não se sente um pouco abafado ali com aquele calor em excesso, mas normalmente as pessoas se dão muito bem com essas opções. E uma outra dica bem legal é você tentar levantar a cabeceira da cama à noite, porque muitas pessoas reclamam que quando deitam o nariz obstrui, porque quando você fica um pouquinho mais reclinado, a secreção drena, né? Muitas pessoas estão entupidas, com o nariz entupido de noite, de madrugada, e levantam para fazer alguma coisa, até por mal-estar mesmo de estar entupido, e o nariz desentope. Então, é muito curioso isso, se você puder reclinar um pouquinho, pode te ajudar. E lembra um detalhe muito interessante de ver o que você tem dentro do seu quarto. Será que você é uma pessoa alérgica? A cortina não costuma ser uma boa opção, tapete não costuma ser uma boa opção. Então lembra de evitar coisas que vão atrair e acumular muito pó, muito ácaro. Tenta substituir, tirar o tapete se você tiver, substituir a cortina por uma persiana, né, mais fácil de higienizar. Podem ser boas opções para você. Quero lembrar para você que eu tenho um vídeo também super legal aqui falando em alergia, né, sobre rinite alérgica, dicas de alimentos, estilo de vida, e ele vai ficar aqui embaixo na descrição, além de todos aqueles vídeos que eu fui citando ao longo do vídeo. Então, se você não sabe onde é para você procurar, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba com todas essas informações e receitinhas que eu vou separar para você. Me conta nos comentários, então, aqui embaixo, como é a sua relação com o nariz entupido, se te atrapalha, se tem alguma receita caseira, você nunca se teve algum problema com o nariz. Eu vou adorar ver seu comentário, dá curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!